O ex-presidente Jair Bolsonaro convocou seus apoiadores para participar de uma nova manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo. Em vídeo publicado nas redes sociais, Bolsonaro reforçou o convite para o ato, marcado para domingo, dia 29 de junho. As pautas centrais, segundo o ex-presidente, são liberdade e justiça. Mais uma vez, eu te convido. No próximo dia 29, domingo, às 14 horas, na Paulista. A luta continua por democracia, por liberdade, por justiça. Compareçam. E o pastor Silas Malafaia também divulgou a manifestação em suas redes sociais. Ao convocar a população, ele contestou o inquérito do suposto golpe e citou as mensagens reveladas pela revista Veja, que colocam em xeque a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. Depois que Mauro Cid fez a delação, ele usou uma outra rede social desmentindo a delação, largando o Acha Alexandre de Moraes no delegado federal, inocentando o Bolsonaro. Essa delação é nula. E outra, esse inquérito é nulo porque ele está sustentado na fragilidade vergonhosa da delação do coronel Mauro Cid. A minha pergunta é o seguinte: até quando o Supremo Tribunal Federal vai bancar o ditador Alexandre de Moraes? O povo brasileiro está odiando o STF, está jogando a reputação da Suprema Corte na lata do lixo. Até quando, senhores? Os senhores vão bancar esse cara? Muito bem, meu caro Silvio Navarro. Nós dissemos aqui há pouco que as pautas centrais, segundo o ex-presidente, são liberdade e justiça. Com certeza é uma pauta frequente em todos os atos convocados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também deve ter pressão pela CPI ou CPMI do INSS, anistia aos envolvidos do 8 de janeiro e, claro, no momento com o cenário político no qual nós estamos, muitas, mas muitas críticas ao atual governo. Eu sou um entusiasta de povo na rua. Sempre que a gente tem povo na rua, de maneira ordeira, pacífica, sem jogar nenhuma pedra em vidraça alguma, tanto faz se o patrimônio é público ou privado, eu acho que a democracia sai mais forte. A Avenida Paulista é o cartão postal de grandes manifestações históricas e, portanto, eu acho que deve continuar sendo. Eu acho que o brasileiro, que passou muito tempo com medo de voltar para as ruas depois do dia 8 de janeiro, e aos poucos ele vai regressando. E isso mostra uma democracia que pulsa. Isso demonstra a força do povo. Um recado direto para os eleitos, para os deputados, para os senadores, para quem tem voto. E, automaticamente, no Brasil atual, também é um recado ao Supremo Tribunal Federal, para que entenda o que a população quer. A população quer liberdade porque sente que a sua liberdade está sendo tolhida, está sendo tomada, seja nas redes sociais, por conta dessa fábrica de regras, já que eles não querem usar o termo correto, legislar, estão legislando de toga, seja no dia a dia, porque as pessoas hoje estão sendo punidas até por conta piada. Então, quando a gente fala em liberdade e justiça, me parece uma bandeira boa. Aquilo, Daniel, que pode surgir, eventuais pedidos por uma CPMI para investigar, por exemplo, o roubo dos aposentados. Então, se você é aposentado ou se você se sentiu muito mal porque o seu pai, a sua mãe, o seu avô foi roubado e você quiser pedir uma rigorosa apuração sobre o que aconteceu, quais são esses sindicatos que se locupletaram de dinheiro que não era deles, quais são esses partidos que estão por trás de uma fraude, qual é o governo responsável, quais são os políticos responsáveis, você tem todo o direito de pedir. O que não pode é sair para a rua com discursos amalucados, com aquilo que vá na contramão de uma democracia. Não, portanto, se eles estão, de alguma forma, acabando com a nossa democracia ou o que resta ainda dela, por meio de cortes superiores, por meio de um partido que só consegue governar na barra da toga de juízes, de magistrados do Supremo Tribunal Federal, porque não tem voto dentro do Congresso, acabamos de falar sobre isso, o governo vai levar uma surra hoje com a questão do IOF, de aumentar mais impostos. O governo só perde dentro do jogo legislativo, que é onde a democracia também acontece. Portanto, esse é o recado a ser dado. Olha, aqui as coisas funcionam como diz a Constituição. O que vocês estão fazendo lá em Brasília, isso não é constitucional. E finalizo, em relação à fala
do pastor Malafaia, o que ele diz é algo que nós aqui na Revista Oeste repisamos o tempo inteiro e há exaustão, não há um conjunto probatório. Não existe materialidade comprovada de nada, um golpe que não existiu, a trama sequer para em pé, a minuta não é mais minuta, é considerando, já desapareceu, o Araponga que perdeu o táxi, o outro que estava com medo de dirigir o Fiat Palio para não tomar uma multa no radar, queriam envenenar o Geraldo Alckmin, enforcar o Alexandre de Moraes em pleno Ocidente, já que estamos, inclusive, falando de uma guerra em curso contra o terror lá, eles enforcam, é verdade. Em determinados países lá no Oriente Médio isso acontece, aqui no Brasil não. Então, é mostrar a coisa rocambolesca, o roteiro de filme B ruim, que Hollywood não compraria e que eles estão tentando condenar muitas pessoas, políticos ou não, a maioria é anônima, por um crime impossível. Ana Paula Henkel, queremos te ouvir. Eu concordo plenamente com o Silvio, eu também sou uma grande entusiasta de povo na rua e às vezes as pessoas falam, mas não deu em nada, mas eu estou cansado, mas não deu em nada. Nós precisamos entender todos os conceitos históricos em relação a derrubadas de regimes totalitários, porque não dá para ficar dourando a pílula e medindo palavras em relação ao que foi estabelecido no Brasil. Estamos diante de um regime totalitário. E a derrubada dele, né, com todas as ferramentas constitucionais, antes que recortem, né, uma fala aqui e ali, que o inimigo gosta de fazer isso, e depois colocar como estão instigando a quebradeira, a depredação, a destruição, nada disso. A queda do regime totalitário através das vias constitucionais, legais, e até para isso nós precisamos de resistência, de resiliência, e o povo na rua não é a solução, mas é uma das ferramentas que nós temos hoje na nossa malinha de ferramentas, podemos colocar dessa maneira, para que esse regime seja tirado do nosso horizonte e nós possamos restabelecer a ordem jurídica e a ordem constitucional no Brasil. Mas não vai dar em nada. Pode ser que não dê em nada no dia seguinte, mas é mais uma pecinha de quebra-cabeça, é mais um evento, inclusive, para o mundo ver, para os americanos verem. Mas a lei Magnitsky não vai dar em nada, está demorando demais. Donald Trump entrou na Casa Branca em 20 de janeiro. Nós estamos no dia 16 de junho. Está indo até rápido demais pelo contexto de como essas coisas demoram. Então, é importante, sim, que o povo coloque de maneira pacífica, ordeira, como são as manifestações da direita no Brasil, principalmente na Avenida Paulista, o que está acontecendo no Brasil antes que a censura, agora de maneira estabelecida na legislação do Supremo Tribunal Federal, entre em vigor no Brasil.